Oi gente, tudo bem? Estamos de volta aqui no quadro Viver Eu Quero e hoje o nosso bate-papo vai ser super bacana no segundo simpósio de câncer de pulmão promovido pela Oncologia DOR do grupo Neotórax. E nessa oportunidade nós conversamos tanto sobre questões de prevenção de câncer de pulmão, assim como câncer de mama. Mas espera aí, Dai, câncer de mama? Num simpósio de câncer de pulmão? Pois é, vocês que já estão acostumados a nos acompanhar lá pela nossa fanpage no Face e pelas demais redes sociais, sabem que nós sempre colocamos à disposição de todos os nossos seguidores as informações de onde a gente pretende comparecer para obter mais informações a respeito do diagnóstico e de tratamento e prevenção e tudo mais. Eu avisei para todo mundo que eu iria no simpósio da Oncologia DOR e não é que choveu pergunta sobre câncer de mama? Pois eu tive que me virar, né? Andei por lá, conversei com o pessoal da assessoria de imprensa e eles conseguiram um oncologista clínico disposto a trocar uma ideia com a gente sobre o câncer de mama, a prevenção e alguns cuidados durante o tratamento. Nós também entrevistamos a doutora Tatiane Montella e ela trouxe informações preciosíssimas. Eu confesso que eu desconhecia alguns desses elementos que ela nos trouxe. Com isso, nós podemos ter um panorama melhor de como prevenir o câncer de pulmão. Bora lá conferir? Vem comigo! Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Vamos lá as perguntas e tentar esclarecer um pouquinho desse universo imenso que é o tratamento do câncer de mama. Antes de mais nada, muito obrigada. Doutor Rafael, a pergunta que mais choveu ontem foi tamoxifeno. Quais são os benefícios, quais são os efeitos colaterais e quais são aqueles efeitos colaterais não tão positivos assim? Bom, vamos lá. É muito importante a gente entender hoje que o câncer de mama é uma doença plural. O que eu quero dizer com isso? São muitos os subtipos diferentes de câncer de mama. Então a gente tem que começar a desmistificar um pouquinho a doença e achar que todos os cânceres de mama são iguais. Se a gente pudesse falar um pouco mais sobre o tamoxifeno, eu diria que a gente dividiria o câncer de mama em dois tipos. Aquela doença que vai ter proteínas de estrogênio e progesterona, que nós chamamos de câncer de mama, positivos para receptores hormonais, e aquela doença que não expressa a proteína de estrogênio nem a de progesterona, portanto, ela é negativa para receptores hormonais. Então, o primeiro conceito é, se a paciente tem essas proteínas e esse é um resultado que vem lá na biópsia e na imunistoquímica, provavelmente em algum momento do tratamento dela ela vai receber um bloqueador hormonal. E uma dessas opções é o tamoxifeno. O tamoxifeno é uma medicação utilizada para as pacientes, por exemplo, que foram operadas no seu câncer de mama, que têm essas proteínas expressas no tumor e que ainda menstruam. Por isso é que a gente diz que é um bloqueador hormonal utilizado para mulheres na pré-menopausa. Estou falando isso num cenário em que a paciente foi operada. Tem que ficar muito claro isso, porque existe também um outro cenário diferente, que é a paciente que apresenta a doença metastática, ou seja, a doença fora dos limites da mama, quando houve disseminação. Nesse cenário, mulheres mais velhas também podem receber o tamoxifeno como uma alternativa de tratamento. Então vai depender de qual cenário a gente está avaliando. Mas, independentemente disso, falando da medicação, é certamente uma medicação muito útil no tratamento do câncer de mama dessas mulheres operadas com a proteína de estrogênio e progesterona. Eu diria para vocês que a magnitude do ganho é até maior de benefício do que com a quimioterapia, e quanto maior a expressão do receptor hormonal, maior o benefício que ela vai ter com a hormonioterapia. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes a gente fala um pouquinho difícil. Quando você pega o resultado da biópsia da imunistoquímica, vai estar escrito lá, receptor de estrogênio e progesterona, 10%, 30%, 50%. Quanto maior essa positividade, ou seja, o percentual, maior o benefício que essa paciente vai ter utilizando o tamoxifeno. O tamoxifeno é uma medicação
de fácil manejo. Os efeitos colaterais são efeitos colaterais já bastante conhecidos dos médicos, que a gente costuma alertar. A grosso modo, as pacientes podem ter exacerbações, ou seja, piora daqueles sintomas menopausais. Então, aquelas mulheres que estão perto da menopausa, ou mesmo as que estão longe, podem passar a ter aqueles sintomas como ondas de calor, que são os famosos fogachos, muita sudorese, às vezes um pouco de fadiga, irritabilidade, insônia. Eu brinco no consultório com as minhas pacientes, quando os maridos estão perto, que eu falo assim, olha, você vai ficar um pouquinho mais incomodado agora no início do tratamento, porque sua mulher talvez durma um pouco pior nos primeiros meses, tenha ondas de calor e o marido paga um pouco o pato do tratamento. Em geral, esses são sintomas transitórios. É muito comum, depois de 60, 90, 120 dias do tratamento, esses sintomas reduzirem ou até desaparecerem. Se você me permite dar uma dica, é muito importante que as pacientes tenham um foco em atividade física e controle de peso, porque a gente sabe que isso controla muito dos efeitos colaterais de tamoxifeno. Portanto, se você engordou durante o tratamento, ou se mesmo antes do tratamento já estava acima do peso, converse com o seu médico, vê se você já pode voltar a praticar atividade física. A gente sabe que atividades aeróbicas, 3 a 4 vezes por semana, pelo menos uns 30 a 40 minutinhos, vão melhorar o seu peso, vai melhorar seu humor, essas dicas. Olha, vai melhorar muito a sensação de bem-estar e vai fazer um contraponto dos efeitos colaterais do tamoxifeno. Então, sedentarismo, não. A gente tem que lembrar que exercício físico é tratamento para quem teve câncer de mama. Eu foco muito isso no consultório com meus pacientes. Encare o exercício como tratamento, já que sobrepeso e obesidade é fator de risco para câncer de mama. Ótimo, perfeito, estão adorando as dicas, a Roseli está aqui dando parabéns. Obrigado, a Roseli. Tatiana vai estar dizendo que você é muito simpática e é uma gracinha. Muito obrigado. Bom, agora vamos falar um pouquinho da neuropatia que pode ser causada pela quimioterapia, pelos taxanos. Vamos lá. Nem todas as quimioterapias vão causar neuropatia. Primeira coisa, quem está do outro lado, mas que coisa é essa neuropatia? O médico tem mania de falar difícil. Então, neuropatia, a gente poderia definir como aquelas alterações sensoriais ou sensitivas que acontecem nos membros. Pode ser membro superior, mãos ou membros inferiores, que são os pés. Não é todo quimioterápico que causa neuropatia, mas um dos quimioterápicos utilizados para câncer de mama, que são os quimioterápicos da família dos taxanos, que são eles o paclitaxel e o docetaxel, são classicamente medicações que podem provocar esse tipo de queixa. Em geral, ela acontece durante o tratamento, é muito comum acontecer mais para o final da quimioterapia, porque esse é um efeito de longa exposição do fármaco, ou seja, está começando a usar o taxano, você ainda não tem, mas no finalzinho da exposição do remédio, ou do meio para o final, essa queixa começa a acontecer. Essa é uma grande dificuldade de lidar no dia a dia do médico também, porque são poucas as medicações que controlam esse efeito da neuropatia. Então a primeira dica que eu dou para os pacientes, acabando o tratamento, em geral a neuropatia começa a melhorar. Essa é uma melhora lenta e gradual, então eu sempre peço para elas não criarem aquela expectativa, tipo, terminei o taxano hoje, daqui a uma semana eu estou melhor. Pode acontecer, mas esse é um ponto fora da curva. A maioria das pacientes vai levar de algumas semanas a alguns meses para melhorar da neuropatia. E pode ser que algumas pacientes sejam tão sensíveis à medicação que carreguem essa neuropatia por mais tempo e aí precisa de alguma medicação para alívio dos sintomas, e aí cabe discutir com o seu oncologista se há ou não a necessidade de introdução de medicamento. Mas o bacana que a gente estava falando aqui é que não é algo para se preocupar, não é uma doença Exato. Nova que está se instalando. Isso. A gente falava nos bastidores, eu costumo conversar com os meus pacientes no consultório e traçar uma linha divisória entre o que é problema e o que é incômodo. Então eu costumo dizer que problema é tudo aquilo que pode trazer algum risco pra gente. Então ter um câncer e não tratar, assim como ter qualquer doença, uma hipertensão, diabetes e não tratar, isso é um problema. Então o tratamento sempre tem que estar em primeiro lugar. Agora, incômodo é aquilo que às vezes atrapalha a nossa qualidade de vida, mas isso não traz um risco pra gente. Então a neuropatia, não, longe de mim dizer que não é um incômodo, eu tenho plena consciência de que é um incômodo no dia a dia das mulheres. Pode atrapalhar, às vezes, até a execução de uma atividade física se a neuropatia na sola dos pés for intensa.
Mas tem que ficar muito claro que esse não é um problema, ou seja, não há uma preocupação em relação a ter ou não algo mais sério em relação à neuropatia. Ninguém vai ter uma doença provocada por essa sensação. Isso é um desconforto, um mal-estar, que na grande maioria das vezes melhora, demorando mais ou menos, mas longe de ser um problema, isso é um incômodo. Perfeito. Agora uma outra pergunta. Vamos falar um pouquinho do câncer de mama HER2 positivo? Com certeza. O câncer de mama HER2 positivo já foi um imenso desafio na oncologia. Hoje, graças a Deus, os tratamentos são muitos e cada vez melhores, né? Eu diria que até meados da década de 90, tratar uma paciente com hiperexpressão ou amplificação do HER2, ou seja, com a positividade da proteína HER2 na biópsia, era um desafio muito grande, porque nós tínhamos a consciência da existência dessa proteína, mas não havia um tratamento específico para ela. Para a gente ter noção, essa é a minoria das pacientes, né? A gente estima que 15 a 20% das pacientes com câncer de mama terão a proteína HER2 positiva, ou seja, uma em cada 4 a 5 pacientes com câncer de mama terá a proteína HER2 positiva. Essa proteína, quando presente, tem uma tendência a marcar uma maior gravidade, mas esperem lá. Maior gravidade no sentido de a proteína, ela dita um ritmo de crescimento mais acelerado da doença. E por que eu voltei um pouquinho naquele assunto de que hoje a gente trata melhor? Porque esse era um problema grande quando não existia um tratamento para a proteína HER2. Então hoje, quando uma paciente chega no meu consultório e fala: doutor, eu entrei na internet, vi que a minha proteína HER2 existe e por isso tem uma doença mais grave. Eu falo: pera lá, essa é uma verdade relativa. Porque hoje nós temos tantos tratamentos direcionados para a proteína HER2 que, se você for bem tratada por um médico que entende bem de câncer de mama, a gente consegue equilibrar e tornar essa doença muito semelhante a uma doença HER2 negativa, porque realmente as opções melhoraram muito. Olha, fantástica a nossa conversa. Obrigado. Muito obrigada por toda a sua atenção. A Carol aqui está se demonstrando muito alegre com o nosso bate-papo. A Fabiana Olímpio está dizendo que o senhor está fazendo a diferença no tratamento de todas essas mulheres. Eu agradeço. A Patrícia está dando os parabéns, está dizendo que a entrevista é maravilhosa. Obrigado, Patrícia. E quer lhe agradecer pessoalmente porque está tornando a luta dela mais leve. Que bom, fico feliz. Esse é o objetivo. Gente, olha, eu vou voltar a câmera para mim, mas antes de tudo, muito obrigada. Eu que agradeço. Por sua atenção. Oi, estou de volta, tô aqui, ó, o doutor tá bem aqui do meu ladinho. Então, gente, olha, o bate-papo foi ótimo. O câncer de mama e todos os outros tipos de cânceres, é claro que tem casos e casos, mas eles sempre são tratados de uma maneira muito dramática, tanto pela mídia como a sociedade de uma forma geral. E a medicina evoluiu bastante, tem muita coisa aí pra gente se socorrer. Então, relaxem, respirem fundo, que tem muita luta por aqui. Oi, pessoal, eu, a Dai do Viver Eu Quero. Vou passar aqui então agora para a doutora. Só um instantinho. Olá, boa tarde a todos. Pronto, muito obrigada, doutora Tatiana. Um prazer estar falando com vocês. Eles questionam o que acontece quando dizem que o tumor é benigno. O que vem depois? A gente não está falando de célula tumoral. Células tumorais são aquelas que, na verdade, se multiplicam de maneira errônea e perdem o drive dela, que fazem o que a gente chama de apoptose, que é a morte celular. Todas as células do nosso organismo, elas nascem, se proliferam e morrem. As células neoplásicas, elas não seguem esse sentido. Elas perdem esse drive da morte. Quando o patologista considera que o tumor é benigno, significa que aquela célula, ela segue o curso natural das células do organismo. Ou seja, não há risco de nenhum tumor. Essas lesões consideradas benignas, elas não têm nenhuma possibilidade de se tornar um tumor maligno. Nesse sentido, então, já respondemos a segunda pergunta da família Cury, que é justamente se esse nódulo benigno pode se transformar em maligno e voltar depois, de alguma outra maneira, caso venha a ser retirado. O que a gente precisa definir nessa pergunta é o seguinte: esse nódulo foi considerado benigno porque foi feita uma biópsia. A biópsia mostrou que essas células não têm esse crescimento anômalo, ou esse nódulo foi considerado benigno por uma imagem.
Dependendo das duas situações, se for por biópsia já está definido, esse é um nódulo benigno e isso não vai se tornar um nódulo maligno. Se for por imagem, muitas vezes a gente considera um nódulo com baixa suspeita de malignidade, por isso a gente fala de nódulo potencialmente benigno, e esses nódulos muitas vezes, se a gente estiver falando de nódulo de pulmão, é válido que a gente acompanhe esses nódulos a cada 3 meses, de acordo com as orientações do pneumologista. Ótimo. Agora a pergunta da Cirlei Araújo. Ela gostaria de saber quais são os sintomas do câncer de pulmão. Cirlei, na verdade, o diagnóstico de câncer de pulmão, na maior parte das vezes, ele é feito na doença avançada. E isso, infelizmente, por isso que hoje a gente está falando de diagnóstico precoce de tumor de pulmão. Cerca de 85% dos pacientes já fazem diagnóstico na doença avançada, que é quando a gente tem os sintomas. A doença inicial não dá sintomas, mas a doença avançada já dá sintomas. Quais são esses sintomas? Tosse, falta de ar, perda de peso, cansaço. Esses são os sintomas mais comuns. Algumas vezes a tosse pode vir acompanhada de sangramento, que a gente dá o nome técnico de hemoptise. Mas se o paciente tiver a doença inicial, se essa doença for considerada ressecável, curável, na maior parte das vezes a doença não dá nenhum sintoma. Qual é a melhor forma de prevenir o câncer de pulmão? Sem sombra de dúvidas, a melhor forma de prevenir o câncer de pulmão é não fumando, tendo um hábito de vida saudável, fazendo atividade física, se alimentando de maneira saudável, mas principalmente dizendo não ao cigarro. Cerca de 85% dos pacientes que têm câncer de pulmão são tabagistas. Ou seja, se a gente conseguir eliminar esse fator de risco, a gente está prevenindo de maneira muito importante os pacientes a não terem câncer de pulmão. A pergunta que tinha ficado aqui para o finalzinho era só a questão do fumante passivo. Ele também está dentro dessa estatística de 85%? Também. O fumante passivo a gente já sabe hoje que também tem um risco aumentado de câncer de pulmão em relação à população que nunca foi exposta ao cigarro. Ótimo, doutora, muito obrigada pela sua participação e por responder tantas perguntas. Obrigada a vocês. E sucesso ao evento. Viu? Obrigada, até logo. Até Tchauzinho. logo. Gente. Ó, esse bate-papo foi maravilhoso e a mensagem que fica aqui é essa: não ao tabagismo. Então, se você é fumante, se tem algum fumante aí na sua família, no seu ao redor aí, pense bem, pense 2 vezes. Não está prejudicando apenas a sua saúde, mas também das pessoas que convivem com você. Então, gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Nós ainda teremos muitas entrevistas por aqui, muito bate-papo esclarecedor e dicas também para o dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até a próxima quinta, hein? Tchau, tchau!